Como vocês estão vendo, tem várias frases, ideias, conceitos, palavras que a gente esparramou aqui no centro da arena. Essas mesmas frases estão circulando ali, para quem tiver dificuldade de enxergar de longe. E a ideia é que a gente faça uma reflexão sobre, a partir dos dois textos, o texto do Walter Benjamin e o texto do Nicolau Sevicenko, ancorado nessas frases. Então a gente pensou na seguinte dinâmica. A gente escolhe uma frase, cada um que quiser falar, escolhe uma frase, lê ou mostra para o grupo, fala, olha, eu escolhi essa frase porque... E aí faz uma reflexão a respeito do tema que lhe chamou a atenção. Cada vez que alguém pegar uma frase dessa, eu e Sandra começamos a contar 8 minutos. Não me pergunta por que 8. Foi um chute. 8 minutos em que a gente roda e todo mundo que quiser refletir sobre as implicações dessa frase ou da fala da pessoa, reflete. Quando der 8 minutos, a gente para. Onde estiver. Esse é o jogo. Parou, acabou. Aí não pode concluir. Acabou, fechou. Aí a gente tem um material narrativo que está associado a essa frase. Cada uma dessas frases a gente associou a determinados materiais narrativos. E a outra parte são 4 audiovisuais. São 4 materiais que também ampliam o diálogo que a gente quer fazer com as categorias, os conceitos, enfim, o tema do texto. O eixo que a gente está pensando para esta aula e para a próxima gira em torno da questão da narrativa e digamos que a gente quer responder a 3 questões que estão norteando o que a gente propôs aqui e as reflexões que a gente já organizou. O que é narrativa? O que a gente chama de narrativa? A gente tentar fazer então uma aproximação teórica sobre o que significa quando eu digo fiz uma narrativa, alguém apresentou uma narrativa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no texto do Benjamin, tem um certo estranhamento, porque ele diz que narrativa é uma coisa e romance é outra. E quando a gente fala, né, na linguagem comum, o romance tinha tal narrativa, a gente usa a palavra. Então, o que é narrativa? A narrativa é oral? A narrativa é escrita? A gente pensando sobre isso para a gente aprofundar. A segunda questão, qual a relação entre a narrativa e a produção do conhecimento, que é parte já integrada da proposta do curso. Então, tanto do conhecimento acadêmico, quanto do conhecimento produzido pela experiência, o conhecimento das tradições populares, o conhecimento estético. Em que medida, quando eu narro, eu produzo um saber? Pensando no contraponto, que é a forma discursiva por excelência da universidade, né, da pesquisa acadêmica, que é a forma analítica descritiva, né? Então, em oposição à formulação de conceitos, quando eu narro e conto uma experiência, eu também estou produzindo um saber? Se estou, de que natureza? E para que sentido? A gente queria pensar um pouco isso. E o terceiro é, de certa forma, onde está a narrativa? Aí pensando um pouco na reflexão do Benjamin sobre a extinção da narrativa. O Diversitas ele povoa a minha história recente. Essa é uma turma que eu estou conhecendo agora e quando o Maurício fala de narrativa eu vim pensando, né? Como amarrar o que eu sinto da última aula. E esse é um espaço para mim de contranarrativa, totalmente. Eu não quero ser incisivo ou corrosivo, mas por muitas ocasiões eu fui bombardeado assim, de uma forma muito bem educada, por uma série de ações e de pessoas e de incursões aqui no território e fui visto como atração turística, cara. Então é muito louco esse não lugar que eu tô agora. A poesia vem me salvando, eu ainda não entendo muito bem o que é ser poeta, mas a poesia vem me salvando. E eu estou vivendo dela, gente. Então depois dessa contranarrativa meio de âmago, assim, porque
essa semana tem sido muito visceral. Eu tô colando com as minas dos Visionários da Quebrada e tá se apresentando um mundo muito novo e muito louco e muito rápido. Eu nem viria pra cá hoje, amedrontado mesmo porque surge uma possibilidade, né, Maurício? Surge a possibilidade de, quando o Byron me fala, bicho, vai fazer um curso técnico e cai pra dentro da pós. Eu falo, você é maluco, cara? Você é maluco? Até um ano atrás eu tava caindo pra dentro do fluxo. Mas é isso. É uma honra, é um prazer. Eu prometo que não vão mais acontecer essas interrupções no curso da aula, a não sei que vocês peçam muito. E parangas poéticas, gente. Agora vamos pro jabá. Parangas poéticas. Onde você pôs? Eu não pus ainda, eu cheguei agora. Parangas poéticas são pequenas doses de poesia. Eu estou para publicar um livro. O Diversas vai dar uma força, vem me ajudando muito. E são pequenos trechos das poesias que compõem o livro. O lance é de cooperação. E eu preciso de que cooperem hoje, cooperar. E eu vou estar aqui até o final da aula. Valeu, muito obrigado. Valeu, Fabão. Então a ideia é a seguinte, depois que a frase é tirada daqui para servir de ponto de partida da reflexão, a gente pendura ela, a gente pendura ela em algum lugar, e aí as seguintes, a brincadeira é, se você acha que a frase se conecta com aquela, está próxima, em termos semânticos, no mesmo sentido, põe junto. Se você acha que ela não tem nada a ver com aquela, é um outro momento da reflexão, seja do autor ou da sua própria reflexão, põe longe. E aí a gente vai brincando com isso para pendurar as frases todas que forem usadas nesse espaço aqui. Tem aqui no fundo, tem aqui, tem lá e tem cá, tá bom? Beleza? Bom, eu e Sandra, é a primeira vez que a gente inventa um troço desse, então vocês imaginem a nossa insegurança. E aí, parte da nossa insegurança, a gente tenta resolver fazendo aquilo que a gente sabe que é aquele trololó de aula. Então, muito rapidamente eu vou começar, mas é só para disparar a conversa, e aí todo mundo fica à vontade de, inclusive, quando eu pegar um cartaz, pode até pegar outro para dizer, eu sei que você está falando, me lembro desse outro e tal, e já ir puxando, tá bom? E a passagem do tempo também é válida para mim, evidentemente. Então, eu vou fazer o impossível, que é falar em 2 segundos, não, em poucos segundos. Eu peguei esse aqui, a extinção da narrativa na modernidade. E queria, com esta frase, que de certa forma é o início do texto do Benjamin, propor uma leitura sintética do texto, que serve um pouco como espinha dorsal da leitura que fizemos, eu e Sandra, desse texto. Apenas para mapear e para quem também não teve tempo de ler o texto, reconhecer mais ou menos do que trata esse texto. Tá bom? Então, ele parte de um diagnóstico que é justamente essa ideia de que a extinção da arte de narrar, isto é, da nossa capacidade de intercambiar experiências, faz parte da nossa vida moderna. As razões desse declínio, desse caminho de extinção, são 4. Em primeiro lugar, o desenvolvimento técnico acelerado, as transformações violentas da modernidade e a guerra total, a primeira guerra em particular. O segundo aspecto, o crescimento da imprensa e da informação, da difusão da informação jornalística. O terceiro aspecto, o surgimento e a popularização do romance, na sua forma escrita e difundida, vendida como parte do que era a indústria cultural daquele contexto. O quarto aspecto, o que ele chama de a segregação social da morte, o fato da gente encaminhar os nossos moribundos para hospitais onde eles não são mais capazes de contar das suas experiências e acabam morrendo. A narrativa, para o Benjamin, ela é uma forma literária de transmissão da experiência. Por literária significa uma forma oral e uma forma escrita, destinada a dar conselho, ou como ele diz, tecido na substância viva da experiência. Os modelos arcaicos do narrador são os marinheiros, os camponeses e os artesãos. Cada narrador se inscreve numa destas diferentes tradições populares, mas todos navegam na experiência coletiva. Eu vou começar a usar o contador de história, porque aí a gente já vai mexendo com isso. O primeiro modelo dessa narrativa foi o conto de fadas. Baseada numa comunidade de ouvintes, a narrativa ela é ouvida nessa comunidade de ouvintes em condições para interiorizar a experiência.
ela é equivalente, diz o Benjamin, à forma artesanal. A uma forma artesanal de comunicação, diz ele. Ela contém os vestígios da experiência do contador de histórias, do mesmo modo que um vaso de argila contém as marcas da mão do oleiro que o fabricou, que o produziu. Ela está inscrita, diz o Benjamin, no ciclo natural da vida e da morte. Ela é vivida, a narrativa é vivida como um fluxo insondável das coisas. Ela nasce, ela se desenvolve, ela se transforma e ela desaparece, ela perece. Inspirada pela musa da reminiscência, na sua origem, ela era, portanto, indiferenciada na história grega, na Grécia Antiga. No entanto, ela se transforma com o advento do romance burguês, que captura a rememoração, enquanto a narrativa... Desculpa, gente, eu li tudo errado aqui. Então, com o advento do romance burguês, que capturou a rememoração, ou seja, a memória do romancista. E a narrativa, em oposição, permanece com a memória do contador de histórias e da coletividade. Em síntese, o narrador constrói a relação entre a narração e a vida humana na forma artesanal, o que lhe confere a condição de sábio. Essas são, digamos, as linhas gerais do texto, assim, para a gente começar a conversa com essa frase aqui. A palavra está aberta. Vou pegar a segunda frase, por aí. A gente continua. Então, seria essa aqui. A ascensão do romance, o predomínio da informação como forma de comunicação. Lógico que alguém que vem da literatura como eu, leitora, né, dos clássicos, super apaixonada pelos romances, né, precisa pontuar de alguma forma o que é que o Benjamin está trazendo como romance. Me parece que de alguma forma, né, como ele está fazendo também uma crítica, né, o que se tornou, digamos, a informação, como é que ela lhe propicia um outro tipo de relação com as histórias e com a contação de histórias, me parece que ele dialoga de alguma forma aí com o que a gente vai chamar de uma narrativa romanesca, né? A narrativa romanesca, que surgiram nos folhetins, que vem, né, para esse espaço do jornal, que é para impulsionar a venda dos jornais e, consequentemente, também veicular um estilo de vida, né, ali, me parece que mais do que nunca ela se distancia da vida, né? Ela apresenta, então, uma forma de convívio que está absolutamente idealizada e que será crítica, inclusive, do momento posterior, que é o realismo. Porque quando a gente pensa na ascensão do romance, a gente está pensando necessariamente no 19, a gente está pensando necessariamente no que vai se chamar de estética romântica, né? Ficou dela, né, pudesse ser a marca do romance. Quando eu digo que ficou dela, desde as narrativas mais açucaradas, né, possíveis, aquelas que vão falar das historinhas de amor e, consequentemente, da vida dos salões, né, ali, tá? Até todas aquelas que foram feitas para impulsionar padrões que vão da moda à forma de se comportar num determinado lugar. Então, eu acho que isso é importante pontuar, porque quando a gente pensa, né, em romance nesse momento, né, a gente tem que necessariamente lembrar que, assim como há, né, ali um Dumas, né, não que eu não goste de alguma narrativa dele, a gente tem o Victor Hugo com Os Miseráveis, né, ali. Então, há romances e romances, né, ali, tá? E essa tradição romanesca, ela é inaugurada pelo Quixote, né, ela é de alguma forma inaugurada por uma tradição que é a tradição que rememora, né, de alguma forma, uma capacidade que é a capacidade de fantasia por excelência. Tá? Então, o que, né, o Dom Quixote faz com a literatura e que o Carlos Fuentes, que é um autor mexicano, diz. O Dom Quixote traz para nós, né, um lado da narrativa que é aquele que dialoga, né, desde sempre aí com o que é a característica primordial, né, dos contadores de história. Na realidade, o Fuentes vai dizer, né,
Ou uma outra tradição, que seria essa, a do romance, tá? Aí seria a do que ele vai chamar, que vem da tradição de Waterloo. Toda a narrativa que se centra ali no indivíduo e, consequentemente, se afasta dessa capacidade de fantasia. Tá? E é essa capacidade de fantasia, é essa capacidade de fantasiar que é tão forte no romance, que é tão importante no romance, e que de alguma maneira também permite aí uma identificação. Tá? Queria ler um texto do Oscar Wilde que se chama A Decadência da Mentira. Tá? Aqui. Em uma palavra, a vida é o melhor, ou antes, o único discípulo da arte. Ora, antes que minha carta lhe chegasse às mãos, ela fugiu com um homem que a abandonou 6 meses depois. Tornei a vê-la em 1884, em Paris, onde vivia com sua mãe, e então perguntei-lhe se a narrativa fora responsável pela sua ação. Disse-me ter sido constrangida por um irresistível impulso a seguir passo a passo a heroína na sua marcha fatal e prevendo, tudo isso com o profundo... pessoa boa! E prevendo tudo isso com o profundo terror dos últimos capítulos. Quando os leu, sentiu-se forçada a reproduzi-los da vida e assim o fez. Era um exemplo bem claro e extremamente trágico do instinto de imitação de que eu falava. Não insisto mais demoradamente sobre esses exemplos individuais. A experiência pessoal é um círculo estreito e vicioso. Tudo quanto desejo demonstrar é este princípio geral. A vida imita a arte muito mais do que a arte a vida. Estou certo de que o acharás justo se refletires. A vida apresenta o espelho à arte e reproduz qualquer tipo estranho imaginado pelo pintor, pelo escultor, ou então realiza de fato o que tenha surgido em ficção. Cientificamente falando, a base da vida, a energia da vida, no dizer de Aristóteles, é o desejo da expressão. E a arte apresenta-lhes constantemente numerosos meios de chegar à expressão. A frase é de todo mundo, então não é porque a Ana pegou que só a Ana fala da frase. A ideia é circular. Ô, Sandra, deixa a frase aí, tá? Vamos lá, é com a Ana então. A repressão. Bom, eu peguei todo narrador navega na experiência coletiva. Todo narrador. Vamos ouvir. Todo narrador navega na experiência coletiva. Meu tema de pesquisa há muitos anos é a memória coletiva, então Benjamin sempre foi um autor muito querido nesse processo, e o texto do narrador sobretudo, por acreditar na potência das narrativas comunitárias, das narrativas indígenas, enfim, como produção de campo político, de história, para além da tradição da historiografia. E aí eu fiquei pensando, conforme o Marcelo falava, aquele Maurício falava, que quando ele pegou a frase, a extinção da narrativa na modernidade, E aí eu fiquei pensando que talvez a narrativa morra no projeto da modernidade, uma vez que ele está acompanhado da ideia de civilização. E a ideia de civilização, ela tem uma relação direta com a repressão dos sentidos, A repressão dos instintos, a repressão das vontades, a repressão dos desejos, a privatização do coletivo, Então você deixa de ser um sujeito que pode performatizar no coletivo, porque você passa a ter que preservar o espaço coletivo e você já não pode mais, Tem uma frase famosa lá do Freud, não está na civilização, você não pode mais, a civilização começa quando o primeiro homem não faz xixi na fogueira para manter o fogo, Para que a comunidade possa ali ter o fogo. Então, essa ideia, a ideia de modernidade como esse lugar onde a vida privada ela vai ganhando um certo cerceamento sobre a vida coletiva, Então, a nossa experiência ela passa a ser muito mais mediada por uma ideia de privatização da vida e da experiência do que por uma ideia de coletivização da experiência, Então, não é à toa que as comunidades não modernas, que não está pautado por um modelo de modernidade, tem a produção oral como uma produção tão forte de conhecimento em detrimento do mundo moderno. Então, eu acho que sim, a modernidade não alcança narrativa. Eu acho que não há espaço para narrativa na modernidade, porque a modernidade não tem espaço para coletividade. Ela é, em si, enquanto construção, um espaço de privatização, do ser.
É isso, eu vou colocar longe, porque eu gosto mais desse negócio aqui. No encontro do dia 2 de maio, eu peguei carona na fala, porque a ideia que a gente vai trabalhar no dia 2 é exatamente a perda da experiência da narrativa contemporânea, tentando ver isso pelo inverso, né? Portanto, onde ela ainda existe, e ela existe no saber oral, ela existe na cultura oral, né? E ela está presente ainda, né? Então, acho que esse é um elemento interessante que o texto do Benjamin e do Nicolau ficam bastante no mundo de transformações urbanas, vamos dizer assim, a forma como está se industrializando e assim por diante, na questão da temporalidade, né? Quer dizer, um tempo que não é mais o tempo da narrativa da cultura oral, né? É um tempo da narrativa da cidade, né? Que é um outro tempo totalmente, é o nosso tempo hoje. Mas eu acho assim que neste momento a gente tem inúmeros lugares no Brasil em que ainda existe essa narrativa da experiência, né? Calcada na experiência, que é outra temporalidade, que é, e aí eu concordo com a Ana, quer dizer, que é o contador de histórias, que é o griot, que é o mestre da cultura oral, que detém esse poder de narrativa e de transmitir o conhecimento por meio da oralidade. Mas para mim acho muito interessante ver as discussões sobre narrativa, porque eu vivo de teatro de rua. Então, às vezes eu vejo assim algumas falas como, a narrativa está perdida, e não está, né? Ela está cotidianamente colocada, assim. Tem umas experiências interessantes. Tem uma cidade que a gente pegou de algumas vezes, pegamos esse ano, o Byron vai até participar vai fazer uma participação no nosso projeto esse ano. Tem uma cidade que é Jandira, que é uma cidade extremamente pobre aqui da grande São Paulo, né? Mas que tem um projeto cultural muito bacana. Uma vez eu estava apresentando imagina a cidade mais pobre da região, aí você imagina o bairro mais pobre dessa cidade mais pobre, né? É o único lugar que a gente apresentou teatro de rua que as pessoas não estranharam estar fazendo teatro de rua, porque elas nunca tinham ideia do que era teatro. Então, para elas, aquele teatro não era um teatro diferente, né? E aí estava apresentando um espetáculo que chamava Balaio Liberta. E aí, como eu faço a direção da peça, o pessoal não sabe, quem está assistindo não sabe que eu sou do grupo, né? E aí tinha um grupo de crianças assistindo, assim, e aí de repente uma mãe do outro lado da rua, a peça acontecendo, e a mãe fala assim, ô filha, o que você está fazendo aí? Aí a menina respondeu aqui, assim, né? Tô vendo Balaio Liberta. E a mãe respondeu assim, só Jesus liberta. Aí eu falei assim, pronto, a mãe vai levar a menina, e como as crianças andam tudo em bandinha, vai todo mundo embora. Só que a mãe foi fazendo assim, né? As crianças ali, e a mãe do outro lado da rua, a mãe fazia assim, ó. E a mãe foi indo até ela encostou no muro e assistiu a peça até o final, né? Eu estou falando isso porque, assim, eu acho que a experiência narrativa está colocada, né? E eu acho que é complicado falar de natureza humana, mas eu acho que ela faz parte da condição humana, a necessidade da narrativa, ela está posta. Eu penso nessa questão das várias temporalidades que se colocam, né? Mas eu acho que tem um desafio que é maior, que assim, não adianta negar a modernidade, mesmo que a gente queira negar a modernidade, ela está posta, né? Ainda que a gente conviva, na maior parte do tempo, com temporalidades que são pré-modernas, mas que estão postas, elas são postas e juntadas na modernidade, né? Então, o que faz que a gente possa, por meio da universidade, conhecer uma aldeia indígena num estado super distante, por meio de um financiamento público, onde a pandemia existe, porque existe toda uma estrutura de uma organização social que é moderna. Então, acho que fazer a negação disso, não sei se é suficiente. A questão é, a modernidade está esgotada? Né? Todas as alternativas que a modernidade coloca, né? Se esgotaram. Eu faço um discurso que eu sei que é considerado jurássico, eu ainda sou um socialista, né? Eu acredito que não. Mas eu acredito que a gente precisa conseguir ligar algumas pontas, né? Daquilo que tem de mais avançado nessa modernidade com aquilo que essas outras temporalidades nos oferecem, né? Como pontos para a gente repensar a nossa própria estrutura de vida, o que o Sérgio coloca, né? Das tradições como o bem viver, né? Mas como a gente descobrir essas novas possibilidades? Eu acho que enquanto houver narrativa, enquanto houver necessidade narrativa, o jogo não acabou, né? A gente está na pista e dá para fazer alguma coisa ainda. É extraído do Contos Tradicionais do Brasil, Câmara Cascudo. O velho João Tibau, que muito bem conheci na praia da Areia Preta, Natal, homem baixo e robusto, de força agigantada, lenhador, pescador quando nada tinha a fazer,
bebedor emérito, contou-me essa história. Acordou pensando ser madrugada e saiu para fazer lenha. E como andasse depressa, chegou ao mato, verificando ser noite alta, tudo escuro de meter o dedo no olho. Nem mesmo enxergava os paus. Foi indo, bambolando, fazendo tempo, quando ouviu uma música muito bonita e foi indo na direção do som. Era, com certeza, algum baile nas redondezas. Andou e andou e foi parar perto da Praia do Flamengo, além de Ponta Negra, rumo a Pirangi, avistando da ribanceira avistando da ribanceira que descortina o mar, um clarão. Desceu a barreira e empurrou-se para lá. Encontrou um grupo de cavaleiros com grandes capas compridas, muito bem vestidos, nos cavalos de raça, lustrosos e gordos. Mas João Timbal não identificou ninguém. Quis acompanhar o grupo e acabou correndo como podia, mas tinha a impressão de apenas andar, pois não vencia terreno. O grupo desapareceu adiante como se fosse fumaça. A praia estava clara pelas estrelas e o mar muito calmo. Timbal chegou perto da última curva e viu um palácio que era uma Babilônia. Várias carreiras de janelas, todas iluminadas com uma luz azul que doía na vista. Chegando mais perto, ouviu as rabecas e as sanfonas, o vozerio do povo se divertindo, e mesmo a bulha compassada dos dançarinos. Apressou mais o passo e ficou diante do palácio deslumbrante, todo cheio de luzes e músicas, de vozes e de cantigas, mas não via viva alma. Aí arrepiou-se todo, pensando que fosse coisa encantada, e benzeu-se. Deu-lhe um pensamento pelo corpo, escureceu-lhe a vista e deu cobro de si pela madrugada, já o céu todo claro, as barras do sol no mar. Como eu venho da comunicação, acabei estudando um pouco essa questão do vídeo, mas como eu também estou com o pezinho na arte, estudo um pouco a questão da contação de história. Eu acho que esse olhar que a modernidade, a gente não tem a narrativa, é uma falta de andar um pouco na periferia. Porque a periferia tem um outro tempo, a gente desce do ônibus, já não dá para correr do jeito que você está correndo aqui no centro. As pessoas perguntam como é que você está, elas estão interessadas em saber qual que é o tudo bem ou não está tudo bem. É um outro tempo dilatado. E fiquei pensando que até quando a gente está lendo lá no... Eu estou lendo lá no ônibus e estou rindo, e estou chorando, e estou achando alguma coisa impressionante, daqui a pouco alguém vem e fala, o que você está lendo? Viram outra... Assim, aqui no centrão você não tem muito isso, né? Mas, não sei, a impressão que eu tenho é que enquanto houver gente, haverá narrativa. Pendurar aqui. Então eu escolhi uma frase da Shaolin que eu gosto demais, que é do discurso competente em outras falas. Que ela diz que não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa e em qualquer circunstância. E aí, de fato é isso, né? As pessoas falam, o diálogo ele é permanente. Quem anda de ônibus, quem anda de trem, metrô não. No metrô as pessoas não conversam. Mas no trem e no ônibus é muito comum você conversar com as pessoas e discutir e viram conversas. Mas o poeta começou a nossa conversa aqui hoje e eu já tinha pensado em falar essa frase e me veio mais ainda isso. Porque aqui na região, eu morei até a semana passada aqui na Praça Júlio Prestes e as pessoas falam muito isso que o poeta comentou aqui agora. E que é uma coisa para mim muito controversa, que a vida dessas pessoas passa a fazer sentido quando algum pesquisador vem e pergunta, e quer saber, e transforma aquilo que é a narrativa de um indivíduo, dá um sentido acadêmico para aquilo. Né? Vai virar uma tese, uma dissertação de mestrado, vai para um seminário, vai para um livro, para uma publicação, olha só. Mas se não estiver
Numa publicação, se não tiver passado por essa mediação da academia, aquilo é nada. Então, eu acho que existe uma hegemonização da forma de assegurar aos conteúdos significados e valores que afasta do que é o cotidiano, na sua simplicidade, nas suas contradições e nas diferentes experiências de vida que as pessoas têm, inclusive pelo que elas têm condição de viver, pela sua condição social, econômica e cultural de existir. Mas estou procurando aqui... Alguém roubou. Pode procurar no varal também. Narrativa do mito, música e coreografia. Uma coisa muito importante, eu acho, da questão da narrativa e da dança que a gente está trazendo aqui na performance, é essa língua que é falada com o corpo, né? E a voz tem a ver com o corpo, e por isso são outras formas de registro que vão indo embora, né? Ele estava ligado que a gente ia chegar no cibernético que nem a gente está hoje, né? Mas ele já estava entendendo como técnico, como essas questões assim de ferramentas iam dominar, ia virar mais um projeto de colonização, né? E como a gente ia cada vez mais entrar no espírito e na mente, muito menos está no nosso corpo. E aí cada vez mais a gente não sabe o que a gente come, a gente não sabe quais são os processos dentro do corpo, a gente não sabe escutar a nossa própria sensibilidade, a gente não consegue escutar na rua, a gente não consegue nada. A gente nem pensa mais direito, né? Sozinho, assim, né? Tudo precisa ser traduzido por alguma técnica. Então, acho que dentro do cotidiano da periferia e das pessoas que estão sendo privadas do próprio corpo, estão sendo privadas de ter essa escolha do que comer, estão sendo privadas de poder ter tempo para uma música, ter tempo para fazer o que quiser que elas queiram. Um monte de coisas que elas poderiam estar propondo e que não tem tempo, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, assim, da técnica servir pra gente para aumentar, dilatar o nosso tempo. Já que a gente está aqui fazendo tanto esforço para fazer essa ponte, de tentar achar formas de fazer performance mesmo, ao invés de ficar traduzindo com mais textos e mais textos, assim, como a gente conseguir trazer essa técnica para o corpo, né? E aí, esse é o lugar do mito mesmo, né? Música, coreografia e... acho que professora de dança também. Tem só uma minha frase aqui é: narrativa é música antes de ser sabedoria, canção sagrada. O colega ali também queria, mas aí, se vocês quiserem complementar depois. Bom, eu tenho pesquisado, estudando a questão das culturas indígenas, muito desse diálogo, né, das políticas de cultura para os... Então, o cerne da minha pesquisa é justamente ligar à narrativa. E aí eu vou falar, assim, muito brevemente, uma história que ilustra, né, na última Bienal, o Benefo Teles fez uma oca, né, no TEB, ele fez algumas palestras, trouxe o Davi Copenau, e teve uma que ele trouxe o Ailton Krenak e o Edilberto Gismonti. Ele contou uma história maravilhosa, que o Edilberto, em 77, ele fez uma trilha para o estádio, né, o balé estádio, e o balé eles queriam apresentar no Xingu. E o Edilberto falou que essa viagem para o Xingu foi uma viagem que mudou a vida dele, né? Assim, até todo mundo pergunta por que eu uso a mesma touca, o mesmo colete, a mesma bota, a mesma calça, sempre do mesmo jeito. Ele falou que foi por causa dessa viagem que ele fez. E ele falou assim: olha, eu vou, mas eu vou porque eu quero estudar as flautas sagradas lá do Xingu, as flautas de Jacuí, aquelas flautas compridas. E eu vou para lá e eu quero pesquisar. Aí, olha, só que não é assim, você não chega lá e fala: eu quero ver a flauta, eu vou lá, tem uma... Mas não, mas tudo bem, mas quanto tempo eu posso ficar lá? Eu falei assim: você pode ficar até chegar as chuvas, né? E quando vai chegar? Daqui a uns 45 dias vai chegar. Aí ele foi preparado lá para ver o que ia rolar, ele se predispôs a isso. O balé ficou uma semana lá, se apresentaram e tal, aí foi embora, foi uma aventura para chegar lá, isso é 77. O aviãozinho chegou, né, batendo asa, e chegava assim, os índios iam atrás, né, todo mundo correndo, e quem recebe é o Sapaim.
que é um grande cacique, uma grande figura, e o Sapain abre, Paulo. E ele falou assim, o Sapain falava duas palavras em português, que o Egberto acha que são as palavras essenciais, eu estou começando a achar que também são, que vem e acabou. A aula está chata, acabou. Então ele né, qualquer coisa, ele, né, não, vem, acabou. Então ele falou assim, vem. Aí tinha alguém traduzindo, fizeram o espetáculo, ele pegou os instrumentos, botou lá, você vai ficar na casa da FUNAI, o Leonardo, que é o cara da FUNAI, que sabia tudo, ó, você vai ficar aqui. Mas aí quando é começo, não é assim. Vai ver na hora que tiver que ver. E aí o Egberto ficou lá tocando, ele pegava o violão, pegava a flauta, e ninguém dava bola, ele só via o Sapain passando. Aí o Sapain passava, ninguém olhava para ele, tipo, acho que o cara não estava gostando, né? Aí passou uma semana, falou assim, olha, a partir de amanhã você vai com o roçado na Aurora, né? Então você vai com o roçado junto com eles. O Sapain convidou você para o roçado. Mas o que é o roçado? Não, roçado. A comida, estava às 5 da manhã, ele acordou. Aí o roçado tinha um caminho, né? O roçado era ali. Aí, em vez de reto, eles davam uma volta, faziam uma volta muito maior, e o roçado levava 40 minutos com o roçado. Segundo dia, terceiro dia, no quarto dia, o Egberto falou assim, eu vou cortar caminho. Aí ele cortou o caminho, aí ele pisou no formigueiros, ficou com o pé inchado, foi para o socorro. O Sapain veio e disse, por que você acha que a gente dá uma volta? Porque eu adoro os bichos. Você pisou na casa do bicho, o bicho mordeu você. Aí ele falou assim, tá certo. Eu, com a minha ansiedade de querer. Então essa coisa do tempo ele foi passando, depois ele começou a frequentar as histórias à noite, chamavam ele à noite para a fogueira, e ninguém falava português, e os índios riam, né? E aí ele ria também. Aí, terceiro, quarto, quinto dia, o Sapain agora você conta uma história, né? Muita história que eu vou contar. Aí ele lembrou de uma história do tio de Minas e tal. Aí ele falou assim, meu tio ria, e todos os índios riam. Aí depois, não sei o que, ele ficou muito triste, chorava, chorava. Enfim, e nada da flauta aparecia, isso já eram 20 dias que o Egberto estava lá. Mas ele estava estabelecendo uma comunicação. Aí teve um dia que o Sapain, amanhã, meio-dia, você vai conhecer as flautas. E as flautas, elas ficam numa horta, numa casa baixinha, e a porta da entrada, você tem que entrar agachado, porque é em respeito às flautas que são sagradas. E aí os índios, vocês já devem ter visto que essas flautas agora são famosas. Eles dançam em dupla, né, com a flauta, um está numa tonalidade, outro está na outra, depois elas se cruzam e criam uma outra tonalidade. E o Egberto ficou fascinado, falou assim, pô, tudo que o Stravinsky fazia na música, os índios já faziam nas flautas, já por isso que até teve uma ligação com essa história. E ele falando assim, os caras, que maravilha, lutando tudo e tal. Aí ele saiu de lá, no tecido, né, com aquela história, e virou e falou assim, olha, eu precisava terminar, porque eu não anotei todas as notas. E eu tenho umas notas, dá para tocar de novo, flauta? Não. Por quê? Não, porque é meio-dia, só pode tocar meio-dia. E não é todo dia, tem o dia da luta e tal. Então ele falou assim, bom, e aí? Agora você tem que esperar a próxima. Bom, enfim. Ele ficou assim, que é um sentido da flauta, só teria sentido, né, se fosse tocado meio-dia. E ele estava fazendo um disco em cima das músicas que ele estava aprendendo. Ele falou assim, não tem sentido tocar uma música deles, dessas flautas. Então ele resolveu fazer outras composições ao disco Sol do Meio-Dia, que foi lançado em 78. Aí ele foi para a Alemanha, gravou, aí ele mandou o pessoal da gravadora fazer uma capa que fosse se dissolvesse, era feita de papel canção e tal, pegou o disco, eu tenho que mostrar para os índios, voltou para lá, Tatran, chegou, aí o Leonardo da FUNAI falou assim, olha, você ficou 40 dias, bom, você viu que lá na casa dele tem 20 coisas. Você está levando um disco, que tem uma capa, que tem um encaixe, que tem um plástico e que tem um vinil. São 4 coisas. Então você já está botando aí 10% de coisas a mais.
E mais o som, que eles não têm, só tem que levar o som. Ele levou o som e tal, que ele queria mostrar o disco, aí o Sampaio chegou. Passa para o disco, o Sampaio olhou, ficou bom. A camela. Uma camela atravessava um rio de águas turbulentas. Tendo defecado, as fezes levadas pelo redemoinho foram parar no seu focinho. Ela então exclamou: como é que o que estava atrás veio parar na minha frente? Em certas ocasiões, os sensatos são ultrapassados pelos piores imbecis. E ela fala sobre transe, ritual, ritmo e linguagens. E aplicando aí na sua dinâmica de vida. Então eu começo hoje utilizando a linguagem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Foram 80 tiros que mataram um pai de família no morro. E é um tipo de linguagem que diz para nós, pretos, mais uma vez, favelados, enfim, de comunidade, que estamos sujeitos não só aos negros, enfim, mas somos o público-alvo, e isso é uma mensagem, né? Então é uma linguagem triste, recorrente, porque vira e mexe é mais um preto, é mais alguém da comunidade que é atingido por uma catástrofe aí. E voltando um pouco, eu digo para vocês assim, isso tudo que eu leio aqui, ele é a esfera. Alguém falou da esfera agora, professora? Né? E fala também de acordo com o que ela falou, no sentido do quê? Porque Exu, ele representa a esfera, então ele não tem um fim, né? Então a linguagem, ela também nunca vai ter um fim. E entra dentro do contexto que ela falou, que sempre quando existe pessoas, sempre vai existir. Então essa mesma linguagem aí, né, ela vai sempre, a gente já traz um ritmo desde quando a gente nasce. Esses dias eu assisti um experimento na internet, faz tempo já, inclusive, que eles pegaram um monte de criança, colocaram bebês longe de suas mães, e elas automaticamente, passado um tempo, elas começaram a chorar e a sala era toda microfonada, né? Então as mães pegavam um microfone, colocavam no seu coração e os bebês, né, com o respectivo coração de suas mães, elas paravam de chorar. Então isso eu acho que é o melhor ritmo que a gente tem, que a gente já traz da gente, desde do ventre, e eu acho que é um exemplo perfeito do que é ter ritmo e da aplicação do ritual, porque todo mundo traz um ritual, né? Independente do místico, da questão da... Uma das primeiras falas foi no sentido da ancestralidade, do que o professor falou, a gente sempre gira em torno disso, né? Do ancestral, do ritmo, que acaba nos levando a um transe. Então mesmo quando a gente de repente escuta uma música, isso nos remete a alguma memória boa ou ruim. Então acho que essa frase ela fala muito sobre particularmente a minha vida, a minha experiência, né? O que eu vivo, o que eu, enfim, sigo. E muito interessante toda essa frase que ela é perfeita, como muitas outras aqui, mas tinha que escolher uma, então. E aí ele vai dar o posicionamento dele. Como que temos de tempo? Pode ser? 4 minutos. 4 minutos. Falei 4 minutos. Exatos. Bom, eu vou colocar ela aqui do lado das narrativas, colocam o logos em xeque. E a gente está colocando aqui do lado, então, transe, ritual, ritmo, linguagens, né? Vou tentar ser rápido.
Eu, na minha graduação, me deparei com uma aula, uma vez em que um professor trouxe a história de Odisseu para falar da modernidade. E como, na modernidade, foi, vamos dizer assim, a realização, o ápice da realização de uma racionalidade científica, né? Quando Odisseu engana o Ciclope, né? Ele pegou essa parte da narrativa para falar da modernidade. Eu sou um professor de ensino fundamental e hoje, curiosamente nessa semana, na verdade foi na terça-feira, eu estava explicando para os meus alunos uma perspectiva do que seriam povos tradicionais. E hoje eu olhei para isso e estou tentando buscar um encaixe entre essas três coisas, né? Então, ao longo da minha vida também é uma experiência, né, nesse sentido, avivada pelo nosso convívio, em que eu perguntei a esse professor, então, como que a gente poderia derrotar a modernidade, qual seria o limite dela, já que a gente está numa universidade que é o Palácio da Razão. Então, o que a gente faria para derrotar a modernidade? Dar com um tacape na cabeça um do outro, porque assim a gente ia ser, entre aspas, irracionais, né? E esse incômodo persistiu até que eu encontrasse uma narrativa em que me trouxe uma resposta onírica, porque ela veio através do sonho. Essa narrativa chama Cacimba de Aruanda e ela foi incorporada, né, com o trabalho de base que meu mestre me ensinou. E eu não posso deixar, se a gente está falando dessas coisas, de falar de quem transmitiu, criou, recriou, né, que é o Pinguim, que é meu mestre, que está hoje numa ocupação dentro da universidade, que é pouquíssimo visibilizada, né? A gente está ocupando um barracão lá daqueles do lado do Comerativamente. E a fachada legal é o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, que é a fachada legal para o trabalho que é do Guerreiros de Senzala, que veio com o Mestre Gato, que veio do Recôncavo Baiano. Então são narrativas do Recôncavo, né? E que agora a gente está tentando mais uma vez, disputando, enfim, os poucos editais que ainda existem, para tentar alguma ajuda de custo para viabilizar. Então, nessa nova pedagogia que eu aprendi, transe, ritual e ritmo são uma linguagem que elas me mostraram um limite da racionalidade pura científica que eu via na universidade. Eu vou falar daqui, sobre a segunda linha, a morte do conselho. Isso, eu fiquei pensando, inclusive eu quero até que ela fique aí. Vou falar bem rápido. O texto do Benjamin é sempre muito interessante, a gente não pode esquecer que ele está situado naquele momento lá. Né? E ele é mais interessante ainda, porque na minha cabeça ele diz muito pouco sobre a gente. Então por isso que ele é mais interessante, porque ele ajuda a gente a pensar não do jeito dele, mas do nosso que ele não falou. E aí eu fico pensando assim, eu moro hoje em 4 lugares. Eu moro aqui em São Paulo, eu moro dentro de um ônibus, e eu moro também numa roça, que é fora daqui. E eu moro num 4º lugar. O que é esse 4º lugar? Desse outro lugar que eu moro, tem uma pessoa, eu convivo com muitas pessoas que são um pouco alfabetizadas, ou não conseguem ler, não conseguem escrever, e são muitas, né? E aí um rapaz falou assim comigo, você sabia que aqui é uma fazenda, né? Ele falou assim comigo, Ronaldo, você sabia que aqui tem onça? Eu falei, tem onça? Ele falou, tem. Eu falei, não posso acreditar que tem onça. Ele falou, mas tem. Eu falei, como é que eu vejo essa onça? Ele falou, à noite você me acompanha, eu vou lá e a gente vê. Eu falei, tá bom? Aí quando foi à noite, era uma noite meio lua, alguma coisa assim, a gente foi à noite. E aí eu falei, vamos parar aqui, porque tem uma água aqui, talvez ela venha beber água, aquela coisa e tal, a gente vê, eu quero ver. Tem muito tempo que eu só vejo onça feliz. Estou acostumado. Ele falou, tá, vamos ficar aqui. Eu fiquei no WhatsApp, mexendo nada, os onças. Eu ali no WhatsApp esperando a onça aparecer. Eis que eu comecei a ouvir um grito, um miado de gato, alguma coisa, e eu olhei e ele não estava do meu lado. Agora eu estou perdido, né? Estou assim nessa estrada e ele não está aqui, né? E esse grunhido que se aproximava, era um grunhido arranhado, não era bem um gato, era uma coisa grande. E eu fiquei assim, falei, porra, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou correr porque ele não está aqui. Eu vou para onde? Eu vou subir nessa árvore, mas onça também sobe a árvore. Então a onça, eu ouvia o grunhido, eu sentia um cheiro esquisito, que eu não sabia o que era, e ele não estava ali. E esse grunhido ficou miando, gritando do meu lado um tempo, e eu um pouco assustado, com medo, porque era de noite.
era uma estrada, e aí ele pegou, esse som desapareceu. O que desapareceu, eu continuava assim, sem olhar mais para o WhatsApp, eis que ele volta. Eu falei assim, mas onde você está? Ele falou, porque eu tive que ir em casa. Porque eu não falei com a minha esposa que eu ia vir aqui com você. Eu falei, ah, tá. Aí eu falei com ele, engraçado essa moça. Aí eu fiz a pergunta assim a ele, mas como é que você sabe que essa moça existe? Ele falou, Ronaldo, você não ouviu? Você sentiu um cheiro? Eu falei, sim. Eu falei, então ela existe. Porque se você ouviu, se você sentiu um cheiro que você não conhece, um grunhido que você não conhece, ela é mais viva do que nunca. Muito bem. No dia seguinte, a gente foi embora, eu voltei, passei pela estrada e havia umas pegadas muito grandes, maiores do que cachorro. Eu tenho cachorro grande e era muito maior do que cachorro, e eram muitas pegadas, 6 da manhã. O que de certa forma comprovou o que ele tinha me dito. Porque eu ouvi, mas eu senti cheiro. Muito bem. Essa morte do conselho, a morte do conselho de Benjamin é interessante, porque assim, eu engato com uma outra história. Eu sou da terra do Guimarães, sou mineiro, e tem um conto do Guimarães que é muitíssimo, que é Soroco. E aí o Soroco, ele despede, eu conheço aquele lugar, eu morei ali, eu conheço o trem que ele fala, o lugar que ele manda a mãe e a filha, e a mãe e a filha, elas vão para bem longe, e elas não vão voltar por um motivo que no conto está claro. E as pessoas todas ficam muito assim, sentidas com aquilo, com ele, com a dor dele, que é enorme, porque ele tem a mãe e a filha só, ele é um homem bruto, e depois que o trem vai embora, elas acompanham ele cantando até em casa. Onde eu quero chegar. O conselho hoje, para mim, não é que ele está morto, mas ele tem uma outra feição. As pessoas nunca estiveram tão ansiosas de falar, mas nós estamos na incapacidade de ouvir. Então, qual que é a grande questão? O conselho ele se apresenta de um outro jeito, porque não é a autoridade de quem fala, mas é a autoridade de quem escuta. E nós estamos escutando pouco. A gente tem uma ânsia, e eu não estou falando do objeto de pesquisa, eu não estou falando disso, porque esse objeto de pesquisa que nos persegue, a gente tem que ficar tentando ver, porque a gente também não vê, né? Mas a gente fica buscando esse objeto de pesquisa a vida inteira. A gente sente cheiro, a gente consegue ouvir, mas ele não se materializa. E quando alguém pergunta o que é o objeto de pesquisa, quer morrer. Né? Então, assim, a morte é o quê? É essa incapacidade nossa de não, e eu não estou falando dentro da universidade apenas, mas como Soroco, de você conseguir acompanhar a dor do outro. Isso a gente perde, porque a gente quer só falar, a gente não quer ouvir. E a escuta é essa solidariedade, esse estado de estar junto com o outro, que a gente tem muita dificuldade. Então, para mim, o Benjamin ele é bacana e ele é importante porque ele me faz, com as palavras dele, não a entender o mundo agora, mas ele me faz entender outras coisas que ele não disse ali, que possibilita que a gente discuta aqui. Acho que é isso que é bacana. E quando a gente sai daqui, né, como o Soroco, ele volta para casa, como é que a gente volta para casa? Eu volto para casa, eu não conheço vocês, é a primeira vez que eu estou vendo aqui a convite do Sérgio, mas eu volto para casa como, né? Eu volto para casa quando eu trago todo mundo junto comigo. E aí eu me lembro das pessoas que eu convivi aqui e das coisas interessantes e bacanas que também elas falaram. Então eu acho que é aí que está a chave nossa para o cotidiano. Não dentro da universidade, mas no cotidiano. Então por isso que eu acho que isso, a morte do conselho é mais ou menos. Não é bem isso. É isso aí. Legal. Eu peguei a frase comunidade de ouvintes, tempo e interesse, porque também quero pedir licença para as formas tradicionais de transmissão de conhecimento oral, para trazer para vocês algo que eu aprendi lá, que é sobre Oxóssi. Que quando a gente ouve falar dele, a primeira coisa que a gente ouve é que ele é o caçador de uma flecha só. Então, uma comunidade nadou, de repente se viu envolta por um grande perigo, que era um pássaro gigante que sobrevoava a comunidade e não se sabia como resolver esse problema, porque ele estava colocando toda a comunidade em risco de morte. Então, o chefe, o rei, pediu para que se chamasse todos os grandes caçadores e todos os grandes arqueiros, e eles apareceram. E eles tinham muitas flechas, 16 flechas, 8 flechas, 3 flechas. E todos eles tentaram matar esse pássaro da morte,
com suas flechas, muitas e não conseguiram. Sempre erravam as flechas. Até que então se pediu para se chamar aquele caçador de uma flecha só. E esse caçador, ele foi orientado por sua família para que antes que ele fosse ao encontro e para tentar defender a sua comunidade, ele fosse enfrentar esse pássaro com sua única flecha, que ele antes fosse ao Babalaô, que é o xamã da comunidade, para saber o que ele deveria fazer. Então ele foi, obedeceu ao conselho da mãe e foi até o Babalaô, e nesse encontro ele ouviu do oráculo que ele deveria, antes de tentar acertar o pássaro, fazer uma oferenda às energias que haviam enviado aquele pássaro, que eram energias de morte. E ele, humildemente e estrategicamente, sabiamente, aceitou o conselho e fez a oferenda. E após ele fazer a oferenda, então, aí sim, ele foi até o encontro do pássaro e com uma única flecha, ele o matou, salvando toda a comunidade. Nesse momento, ele foi ovacionado. E é daí que vem o nome Oxóssi, porque começaram a gritar Oxóssi, Oxóssi, que significa viva o feiticeiro. Oxóssi, então, apesar de ser conhecido como o grande caçador, em seu nome está inscrito que ele só se tornou, depois ele viria a se tornar inclusive o rei de Queto, só se tornou porque ele aceitou incorporar toda essa tradição que fazia parte da comunidade dele e que orientava todas as questões. Ele aceitou incorporar isso nele e em seus objetos, né, que ele manipulou. E nisso ele se torna, então, um grande xamã, porque ele consegue transformar essa linguagem da narrativa, que enfeitiça, que é a magia, numa verdade que simplesmente foi a diferença entre a vida e a morte para toda uma comunidade. E imagine vocês ouvir essa história em uma situação em que você faz parte de uma comunidade de ouvintes, da qual você acredita que necessita incorporar essa oralidade para que você resolva os seus problemas da sua vida. Então, quando eu descobri essa vertente da história de Oxóssi, eu fiquei muito emocionado, como fico até hoje. Acredito que nunca mais vou esquecer. Obrigado, é isso. Pode ser ela também, vou por aqui.